Sejam bem-vindos, regressamos com o Sinal de Partida, o programa de desporto da Sinal TV. Este programa damos destaque ao atletismo e a um atleta que bem conhecemos pelas suas últimas conquistas. João Oliveira está connosco hoje em estúdio. É um prazer tê-lo aqui, João. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Sinal TV, desde já, também lhe dá os parabéns pelas suas últimas conquistas. O João Oliveira é um ultra-atleta ou um ultramaratonista. Tem 36 anos, é natural de Chaves e é técnico no estabelecimento prisional de Chaves. Tem no currículo 54 maratonas, 34 ultramaratonas. Falemos dos seus 3 últimos feitos. Em setembro de 2013, primeiro lugar na ultramaratona da Spartathlon, uma das mais duras do mundo. Ganhou a 31ª edição na Grécia entre 333 atletas. Percorreu 246 km em cerca de 23 horas. Janeiro de 2014, primeiro lugar na ultramaratona da Transilvânia Oman, fez 300 km em cerca de 58 horas. Em março de 2004 não teve tanta sorte, em Itália, na ultramaratona de Milano-San Remo, e em primeiro lugar, mas depois foi desclassificado, teve uns problemas de saúde, mas até agora o saldo é positivo. Começo por lhe perguntar o porquê, ou como é que surgiu a ideia de ser ultra-atleta, ultramaratonista. Começou no atletismo, mas depois enverdou por esta área. Porquê? Eu nunca pedi, nem nunca desejei, será mais correto dizer, ser um ultra. Aconteceu. Como aconteceu ser maratonista, e foi assim, eu comecei nas corridas daqui de Chaves das Freguesias, ganhei naquela altura a da Madalena, a corrida que eram 7 km, 7 ou 8, não sei, é por aí. Com que idade é que começou a correr? Eu já corro desde a escola, eu não jogava futebol, os outros iam jogar e eu corria à volta do campo. Eu corria, e começou aí, depois conheci aí um que é funcionário da Câmara, o Sr. Mário, que fazia meias maratonas, só fazia meias. Ele disse que deu-me os parabéns naquela altura e que prova, a sério, era uma meia maratona. Eu não sabia o que era uma meia maratona, nem sabia, só fiquei a saber dentro da prova. Eu disse então, eu já tinha naquela altura 20 e poucos anos, e ingenuamente perguntei se eu podia participar numa dessas provas. Eu disse que sim. Então, foi a questão de um mês de intervalo para a maratona. Daqui a um mês posso te inscrever, se queres vir. Eu fui, treinei com eles uns dias e fui com ele. E quando lembro-me, o ponto mais marcante dessa prova que mais, tipo caricato, nunca tinha feito mais que 10 km. Eu pensei que uma maratona andasse por ali, uma meia maratona. Cheguei aos 10, vi os 11, vi os 12, vi os 13, até que tive coragem, nunca mais acaba. Mas íamos a um bom ritmo. Tive coragem de perguntar quantos quilómetros ainda faltavam. Eu disse, acho que vamos ali ao 14º, ao 15º, faltam 6 km. Eu, 6 km? Então quantos tem uma meia maratona? Disse 21, fiquei assim, 21. Estava dentro da prova. Fizemos 1h24, um bom tempo para aquela altura. Pronto, foi assim aí que ganhou o vício. Do vício. Depois, dentro da meia maratona, havia um aqui em Chaves que tinham o desejo, um sonho de fazer uma maratona. Eu disse, aí já perguntei quantos quilómetros tinha, não era? Ele disse, então eu vou contigo. Tudo bem, combinamos, que isso foi em agosto, logo a seguir fizemos a meia de Viseu, foi nessa aí, olha, vai haver uma maratona, era a única que havia, em dezembro, que era de Lisboa. Então eu vou. Ele fez um plano de treinos, mas nunca apareceu. Eu inscrevi-me, ele não se inscreveu. Umas semanas antes, ele dizia assim, olha, eu não posso ir, nem me inscrevi. Eu também não ia, eu também não ia desistir, então eu fui sozinho. Fui sozinho para Lisboa, pronto, e meti-me dentro da prova. Lembro de fazer 3h04 à maratona, esse aí. Depois, dentro da maratona, nessa prova, conheci um indivíduo que disse, olha, vai haver outra em abril, a primeira edição, só fizeram 2. Em abril, vai haver, se quiseres vir, tu fiz de ponto. E assim, quem fizer abaixo de 3 horas ganha um troféu. Eu disse, alto lá, só falta reduzir 4 minutos ao meu tempo. E foi assim que eu reduzi. Treinei e fiz 2h50 essa maratona. Logo assim, em questão de um espaço de 2 meses, reduzido de 3h04 para 2h50 à maratona. Foi logo 15 minutos, assim,
Isto foi então maratona atrás de maratona. Como é que é ser um ultramaratonista? Agora, eu queria dizer, dentro dessa prova, quando fui para o Porto, em 2004, para estudar, para ir para a faculdade, conheci nos treinos um atleta que fazia os treinos comigo, fazia os meus treinos que ele. Ele parava, no final ele parava e continuava a falar. Ele assim, tu és um bom atleta para ser um ultra. Eu não sabia o que era um ultra. Um ultra, o que é isso? Assim, 100 km. Disse, estás a gozar comigo. 100 km não existe, ninguém faz 100 km. Faço. Olha, em maio, que era no mês seguinte, em maio, vamos fazer uma ultra. Que é gira, estás a tempo para escrever. Eu, ok, bom. E foi assim, bom. Pronto, naquela altura era 101 em Ronda, que vai decorrer agora neste fim de semana, a prova. Tenho 7 delas, ganhei 5 pódios já. Eu fui e naquela altura, por azar dos azares, perdi-me. Fiz mais 101, fiz mais 18 km. Fiz 9 a descer, depois tive que recuar para trás, senão era eliminado. E fiz 101, ainda assim fiquei em 34º. Volto-lhe a fazer então a pergunta, como é que é ser um ultramaratonista? É totalmente diferente do que um maratonista e qualquer sensação. É diferente em termos de mentalidade da prova, vai-se aos limites em termos psicológicos. É claro que eu mesmo às vezes pergunto porque é que eu não ia fazer. Quando as forças escasseiam e a vontade não é muita, a gente tem que pensar só no objetivo, que é chegar à meta e mais nada, porque se vamos dar ouvidos às fraquezas, a gente nunca termina. Eu então pego por aí, para o que acabou de dizer. O João corre centenas de quilómetros em cada ultramaratona. Como é que se prepara fisicamente e principalmente psicologicamente para este tipo de provas? Porque passa de certeza muito tempo sozinho ou corre muito tempo sozinho. Não há um momento na prova em que lhe apetece desistir e realmente perguntar o que é que eu estou aqui a fazer? É verdade, muitas vezes, quase sempre. Então, quando as dores me dizem quem vai na frente, praticamente é aquela condenação, vai sempre isolado. Raramente temos companhia e quando estamos a falar de 5, 7, 9, 10 horas a correr, e a única coisa que vemos é longe a longe o pessoal da organização, não vemos mais ninguém. E é de relance também? Que vê a organização. É, de relance, em termos e quando vamos concentrados na prova, não vemos a paisagem, não vemos nada, só vemos as fitas para não nos perdermos. Às vezes tiram fotografias assim, eu estive ali, não acredito, isto estava na prova, eu admito assim, bem, se fosse tirar as fotografias, é porque estava, mas a gente não vê, quem vai na frente não vê. E o que é que lhe passa pela cabeça nesse tempo que passa assim tão sozinho, a correr? O que é que lhe vai pela cabeça nesse tempo todo da prova? É muito fácil. Normalmente, tanto nos treinos como nas provas, aproveito a fazer planos, projetos, resolver problemas de trabalho, onde é que eu falho, tudo assim. Quando demos conta, já fizemos 10, 15. É uma maneira de se distrair, Exatamente, então. Mas é automático. Até nos treinos, quando treino aqui com o pessoal, eu basta desligar um bocadinho, que quando dou conta já estou mais à frente e nem sei que estão ali. Eu digo, então pá, desculpa aí lá, desligo totalmente. Na prova que fez na Grécia em setembro e que ganhou o primeiro lugar, o que é que sentiu? É uma das provas mais duras e mais importantes do mundo. O que é que sentiu quando chegou ao pódio? Eu, quando estava a 2 km da prova, ainda nem acreditava que iria ganhar, porque eu nunca pensei que tinha 2 horas de avanço do segundo lugar, não sabia. Por acaso, fizemos desde o início, eu comecei com um ex-campeão de lá, que era bicampeão, foi em 2010, 2011 campeão de lá, que era um italiano, fiz sempre a prova com ele, depois ele naquele ano não estava muito bem, deixou-me aos 117, ele ia em segundo, ou eu, íamos em segundo em ambos, já aos 117 km, ele deixou, ficou para trás. Eu disse assim, estou em segundo, vou tentar manter-me o máximo possível em segundo. Pelo menos porque eu tinha conseguido em 2010 o 4º lugar. Vou tentar, pelo menos, a ver se chego ao pódio em segundo. E mantive. E tinha, por acaso, quanto mais corria, não é? Mantenho aquele sempre ritmo para não haver grande desgaste. E eu nunca tive assim um problema de dor física. Foi a única vez, acho que foi uma das únicas vezes na prova em que eu disse o que é que eu ando aqui a fazer. Eu queria mesmo manter aquele ritmo de segundo lugar. Depois, quando alguém me disse, quando cheguei ao topo da montanha, são à volta de 2.000 e tal metros de altitude, ele quando me diz assim, tu estás a 15 minutos do primeiro. É lá,
Ainda faltam-me aqui quase 100 km, nem isso. Ainda tinha o tempo de eu apanhar. A partir daí era a ambição de apanhar o primeiro e foi apanhá-lo aos 190. E quando eu cheguei aos 190, foi a primeira vez que senti um peso enorme nos ombros. Epá, eu vou em primeiro. É muita responsabilidade. É muito assim, eu vou em primeiro. Depois pensei no pessoal, epá, o pessoal está-me a acompanhar na internet, epá, agora vai ficar mal se eu não ganhar a prova. Então foi mais, senti mais o peso. Então, e depois quando cheguei, faltava o último ponto de abastecimento, cerca de 2,5, 2, 3 km para a meta, o último ponto de abastecimento, que são 75 ao longo do trajeto. Disse assim, fogo, e ainda olhei várias vezes para trás a ver se vinha alguém atrás de mim, mas por acaso estava muito bem isolado, 2 horas era muito, eu não sabia, porque eu nunca pensei que desse tanta vantagem ao segundo após ter passado. Só quando cheguei à meta e lá, é que caiu em o objetivo era tocar na base, no rei, e mesmo assim quando cheguei assim, fogo, não acredito que fiquei mesmo em primeiro, porque era uma ambição que já vinha desde há 5 anos. Falemos agora da prova em Oman. Muito se falou por causa do seria primeiro, seria segundo. O João, em entrevista, disse que queria pelo menos ficar no pódio. Conseguiu o primeiro lugar, independentemente de ter sido com o seu colega sueco, conseguiu o primeiro lugar. Isso era tudo confiança antes da prova? Não, eu disse, se não ficar no pódio, não hei de ficar muito longe. Depois apanhei uma lesão que diz que era a falta de engrenagem. Eu mudei drasticamente as minhas funções, e antes andava muito de pé, depois passei para secretária. Então, o esforço que eu fazia nos treinos não fazia muito bem os alongamentos, a engrenagem não era muito perfeita, então os pés inchavam, principalmente do lado direito. Depois, também no andar me doía, então quando a descer eram umas dores horríveis. E assim, opa, agora eu tenho 300 km, isto aqui vai custar. Assim, se não ganhar, não ia ficar muito longe de um pódio. Eu estava a ver os atletas que lá estavam, depois eu tive a sorte de alguém me levar, o professor Apris me levou ao enfermeiro dos esportivos, eu disse assim, isto aqui resolve-se já, e resolveu. Já fui mais confiante, opa, agora bem, se não ganhar será por sorte, se não ficar no pódio será por sorte. E foi esse, e consegui. Está bem que senti umas dores, mas desligava totalmente das dores, eu queria era mesmo manter ali. Eu já desde a partir dos, era bem, 100, 50, a partir dos 64 km já estava em primeiro. Fala-me da peripécia dos camelos. É uma história que toda a gente quer saber o que é que se passou realmente com os camelos. Com os camelos. Não com os camelos, o que é que se passou, o que é que eles fizeram? Com as placas de sinalização. Estava em primeiro, não é? Havia placas, sempre placas de 1,5 km, sempre as placas, era um pau com uma seta, laranja de um lado e verde fluorescente do outro. E com uma bandeira em cima, essa é sempre nessa direção. E quando mudava, era exatamente a mesma coisa, tinha uma seta. Então, Vitor, num dia anterior, no briefing, disse que se andássemos mais do que 1 km, 1,5 km, e não víssemos placa, estávamos perdidos. E assim, eu não olhei bem assim em mentalidade, e longe, quem é que vai tirar uma placa no deserto? Quem quer uma placa no deserto? E tinha chegado perto dos 200 km ainda, isoladamente em primeiro, tudo bem, depois meto por uma bacia de areia, era só pequenas dunas ainda, e de repente vejo uma placa, dei em frente e fui em frente. Depois vejo só um pau. Eu digo, ora, boa, e agora para a esquerda ou para a direita? Só havia um pau, nem bandeira tinha em cima, eu fogo, mas pertencia aí às outras. Como disse bem, deve ser em frente, não tem indicação, é em frente. Eu fui, andei quase 2 km, assim, opa, já devia ter visto uma bandeira, não vi, regressei para trás, 2 km, então deve ser para a esquerda. Disseram que a gente tinha que mudar após o último ponto, antes da povoação, tínhamos que ir lá para o lado esquerdo, assim, a povoação lá está muito longe. Então fui para o esquerdo, andei mais de 1 km, 1,5 km, volta para trás. Ou seja, andou completamente ali perdido. À toa, depois, por isso é que o pessoal via que andava ali o pessoal assim à roda, à deriva. Então eu decidi pela direita. Pronto, exatamente a mesma coisa. Fogo. Caralho, quer ver que aquele pau não é? Então voltei ao mesmo pau, olhei para o chão, não havia mais nenhumas marcas. Então, assim, o outro que veio atrás também veio atrás, tinha espalhado. Então eu esperei. Cerca de uns 20 minutos chegou o sueco, por acaso foi o sueco, podia ser outro, e perguntei-lhe se tinha GPS, ele disse que sim.
Então disse, olha, então marca aí as coordenadas que a gente está perdido, aqui não há placas. Ele assim, ele não estava desconfiado, olha, já fui para ali e para ali, ele está as vezes pegadas, onde? Então fomos, só pediu o GPS, faltavam 6 km para... Nunca lhes passou então pela cabeça que tinham sido os camelos. É que depois apareceram, possivelmente, para umas 2 ou 3 placas, qual a gente chegou perto do ponto. Chegamos perto do ponto, já havia placas, mas muito ligeiramente, que eram luminosas já. Depois nós avisámos que não havia placas lá atrás, para cerca de 6 ou 7 km não havia placas. E assim, olha, e eles diziam assim, são os camelos. É a mesma coisa, são os camelos. Não é pensar que era uma piada, mas realmente eram os camelos. É, tudo colose, eles roem. Ou seja, nem a organização se lembrou que haveria essa possibilidade dos camelos comerem as placas. Eles sabiam porque nas anteriores edições, esta foi a primeira edição non-stop, mas as anteriores eram por dias. Então já tinha acontecido o mesmo? Sim, o mesmo, por isso é que disseram que foram os camelos. Foram os camelos, o fogo são os camelos. Fiquei naquela. E depois, mais tarde, aconteceu o mesmo. Eu estive assim, se há camelos aqui nesta zona, boa coisa deve ser. E tumba, faltavam as placas. Mais uma vez, depois eu deixei o sueco e continuei. Aos 200 e poucos quilómetros, 210, 220, faltou outra vez as placas. Alto lá, não vou perder, que ele veio aqui muito perto de mim. Então eu esperei por ele e até a partir daí fomos sempre juntos. Quando chegamos ao último checkpoint, sensivelmente 30 km antes da meta, decidimos mutuamente dizer assim, ele perguntou-me a mim se queríamos competir até ao final ou acabar a par. Por mim podemos acabar a par. Claramente não há troféu, não há prémio monetário, para mim é mais só pelo troféu, o troféu será igual. A partir daí deixou de haver competição, mas chegar o mais depressa possível à meta, para ter 1 minuto de atletas atrás. E foi assim. Depois no final, para dar a entender à organização que estávamos mesmo equiparados um com o outro, é um sinal, é dar a mão. Quer dizer, mesmo que um passe à frente, é a selagem de que estamos a terminar juntos. E foi assim que fizemos. Quem está o erro que apareceu da parte de cá, em termos de comunicação, foi um funcionário da organização, que aquilo era um GPS de localização. Era dentro de uma carteirinha, abriu e desligou manualmente. É assim, desligou manualmente e depois dirigiu-se-me a mim, fez o mesmo. Tem uma questão de 1 segundo e pouco de diferença. Quem estava a acompanhar pelo GPS, aí perdeu por quase 2 segundos. Ou seja, mas foi dado o primeiro lugar, exatamente, tanto a um sim, exatamente, como a primeiro lugar, ambos. Em termos de classificação de numérica, eu fiquei em primeiro, só por coincidência, porque tinha conseguido mais checkpoints do que ele. Mas só foi por isso. Mas em primeiro ficamos tanto eu como ele. O João, de certeza que não tem a mesma logística que tem alguns dos atletas que competem nestas provas. Isso é uma desvantagem. Não longe. Mas isso é uma desvantagem, mas não impede que o João tenha bons resultados. Não, é verdade. Estou muito aquém. Tipo, Armando Teixeira tem uma boa logística por trás, Carlos Sá é fora do normal. Pronto, mas não é por eu não ter como vou apresentar resultados. Tudo o que o João gasta é do seu bolso. Exatamente do meu bolso. Tem algum tipo de apoio? Depois destas conquistas, já teve algum contacto para ter qualquer tipo de apoio? Sim, o contato que eu tenho e que só falta acordar praticamente todos os parâmetros é da Mac Davis. Quem me lançou na Mac Davis foi aqui o Sr. Luís, é o dono daqui da Mac Davis, foi ele que me lançou, o interesse foi dele. Ele é quem me tem apoiado nessa zona, em termos de patrocínio da Mac Davis. Vai haver agora neste dia 9, sexta-feira, a última reunião para a gente acertar todos os acordos, mas até hoje ainda nada. Depois surgiu do fornecedor do material da Ultra Spy, que não pedi, apenas viu os meus resultados, acompanhou os resultados por quem me estava a fornecer, onde eu comprava o material, e sem pedir nada ele ofereceu o material, que já era para ir para a Itália, não aceitei, porque não tinha experimentado o material, foi na última da hora, mas já deu o material, já o experimentei, do qual decorri aqui no Duathlon, neste domingo passado. Corri já com o material, é confortável, mas espero bem que venha mais forte. Esta projeção toda que o João tem tido nestes últimos meses também levou a que a Câmara o condecorasse, ou vai condecorá-lo com uma medalha no dia da cidade. Isto é um orgulho ser reconhecido pela sua cidade?
É, sem dúvida. Eu digo isso porque, em comparação de outros atletas que andam nesta modalidade, está bem que não atingem estes patamares no topo, mas já andam ali perto e não são reconhecidos. E eu, por sorte, tive essa oportunidade de ser reconhecido, o que é bom. E outra prova disso, foi convidado para ser o padrinho da segunda edição do Duathlon BTT de Chaves, também já foi convidado para outras provas, Vila Pouca, Gaia, isso também é muito bom para a sua projeção. Sim, sem dúvida. No primeiro ponto de vista, a dizer que nós também, em Chaves, que somos um povo tão isolado, temos cá bons atletas. Somos poucos, mas somos bons. Não quer dizer que seja bom. Há muitos atletas melhores do que eu, sem dúvida. Mas também, por sermos isolados, a cidade não é muito dedicada ao atletismo, mas sim mais ao ciclismo. Temos uma equipa fenomenal de ciclistas e bons, até mesmo cadetes. Mas atletismo somos poucos. Mas os poucos temos a mostrar resultado, mesmo em maratonas, o que é bom. Qual vai ser o seu próximo passo, a próxima etapa? O que é que já está a preparar? Para este ano decorrente, para este corrente ano, tenho agora aqui o Campeonato Mundial, Campeonato Nacional de Montanha, que é trail, que vai ser Porto Alegre. O ano passado foi na Madeira, este ano passou para Portugal. Dá-me a oportunidade de lá ir, em termos financeiros é mais barato. Onde eu vou lá, vou tentar, pelo menos, não ganhar, não é? Porque sei que estão lá bons atletas, são 100 km, mas pelo menos quero andar ali muito perto pelo menos os 5 primeiros sempre são considerados bons. Se andar ali por 5 primeiros, ou pelos 5 primeiros será excelente. Depois dessa, vem os Caminhos de Fátima, que já é muito conhecida. Depois a seguir, vem Óbidos, os 50 km de Óbidos, que fiquei em segundo lugar no ano passado. E depois vem o novo Spartathlon e os 300 da Jordânia. E se souber meios para lá ir. Já tem então o ano todo preenchido. Todo preenchido, temos provas. João, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Dou-lhe novamente os parabéns pelas suas conquistas em nome da Sinal TV. Muito obrigada. Este foi o Sinal de Partida com João Oliveira. Obrigada por nos ter acompanhado. Até à próxima.